Quase todo brasileiro sabe que não tem motivação maior para ir para o trabalho do que conta para pagar. Mas e se eu te disser que depois dessa nuvem tempestuosa de contas, fatura do cartão, empréstimos e agiotas, há outras coisas que vão te motivar no trabalho? Não me entenda mal, dinheiro vai ser sempre um fator importante, ainda mais nos dias de hoje, onde nosso dinheiro vale cada vez menos e as coisas ficam cada vez mais caras. Porém, existe uma teoria da psicologia organizacional e das relações de trabalho que vai além dessa doideira financeira e nos ajuda a entender o que verdadeiramente motiva as pessoas no ambiente de trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema é motivação e não tem como falar de motivação sem falar da teoria de Herzberg. Fica por aí. Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Léo Sanches, o tema hoje é motivação e não tem como falar de motivação sem falar da teoria dos dois fatores de Herzberg. Mas calma, vamos por parte. Quando nós falamos de Herzberg, nós estamos falando de Frederick Irving Herzberg. Ele é o cara que criou a teoria. Para facilitar aqui pra gente, considerando o nome dele, a gente vai apelidosamente carinhar ele aqui de Fred. O Fred viveu nesse mundão de meu Deus de 1923 até os anos 2000 e foi um dos nomes mais influentes da gestão de negócios. Para vocês terem ideia, uma publicação que ele fez em 1968, ele vendeu mais de 1.200.000 cópias. O cara é... Ei! Aqui pra gente o importante é o que ele propôs para motivação. Lá por volta de 1940, 1950, o Fred propôs que, na verdade, a motivação ela se divide em duas categorias. De um lado, você tem as coisas que tiram sua motivação. Para essa categoria, ele deu um nome que todo mundo estranha a primeira vez que escuta: fatores higiênicos. A ideia aqui é que esses fatores não estiverem adequados, eles vão criar um climão desagradável. É tipo aquele climão de banheiro de balada em fim de festa, você sabe bem como é que é. Você não quer estar ali. Do outro lado, tem as coisas que te motivam. Para esse aqui não rolou muita criatividade, ele chamou de fatores motivadores. Certo, nós temos então duas categorias. Uma, fatores higiênicos que tiram a sua motivação, e a outra, fatores motivacionais que aumentam a sua motivação. E quais são esses fatores dentro de cada uma das duas categorias? Vamos começar com os fatores higiênicos. Para começar, salário. Dinheiro vai ser sempre um fator importante. Se o salário tá ruim, vai desandar todo o resto. Você já começa com funcionário desmotivado. Eu costumo dizer que não dá para pagar a conta com VR, mas benefícios são super importantes. Aqui nós estamos falando de plano de saúde, PLR, seguro de vida, os vales e afins. Se o funcionário não tem benefício em trabalhar ali, a relação já começa desbalanceada e ele já tá desmotivado. E aqui, vou mandar a real. Eu acho uma sacanagem o colaborador ter que sair de casa, pegar o ônibus, pegar o metrô, pegar o trem e a empresa ficar pagando doce para pagar vale transporte, para pagar vale refeição, para pagar vale alimentação. Você vai pegar o trabalho da pessoa e transformar em lucro. Oferece o básico, pelo menos, pô. Bom, depois desse pitaco, nós temos as condições de trabalho. Se o lugar não for seguro, não tiver o mínimo de conforto, já vai desmotivar o funcionário. Precisa daquela aguinha gelada, do cafezinho quente, do ar-condicionado, preferencialmente trincando. E não me vá criar uma empresa air fryer. Não vai pegar 50 candango, enfiar numa salinha pequena, deixar um ar-condicionado que não dá vazão ou que tá quebrado há mais de 3 meses e deixar a galera cozinhando ali no ar quente. E se você acha que isso não acontece, eu já vi com os meus próprios olhos. Eu tava lá na empresa air fryer. É um saco. Relacionamento com os colegas. Aqui é uma situação mais difícil de controlar. Relações humanas são feitas, meu camarada. Mas assim, a empresa precisa ficar ligada nos funcionários tóxicos. Sempre tem. Ao invés de mandar embora o funcionário que tá reclamando do ar quebrado há mais de 3 meses, tem que reavaliar o coleguinha tóxico dele que tá na empresa, que tá criando caso com os outros colegas de trabalho, que tá travando o progresso dos funcionários e tá desmotivando geral. Fica a dica. Políticas e procedimentos da empresa. Cara, aqui é muito simples.
simples. É um nome difícil, aquela floreada que a gente gosta de dar, mas na real é simples. A empresa precisa fazer duas coisas. Ela tem que ser justa e ela tem que ser transparente. Eu já vi caso de empresa apresentar, por exemplo, um documento com 36 páginas explicando o novo programa de participação nos lucros e divisão e PLR, isso e aquilo. Mas aí a empresa vai lá e adiciona ali nas linhas miúdas, né, uma variável no cálculo que dá a ela o direito de zerar essa bonificação sem precisar se explicar para os funcionários. Para que fazer 36 páginas de um documento? Então, se você vai fazer exatamente o que você quer, são 36 páginas de injustiça e não transparência. Sejam honestos com seus funcionários. E por último, o fator que, para mim, na minha opinião pessoal, mais desmotiva os colaboradores. Supervisão. E eu não tô falando de uma visão aguçada, eu tô falando da supervisão, aquele gestor que senta atrás de você e fica monitorando o seu trabalho, o que você tá fazendo. E esse aqui eu já vou te falar, é um problemão. A gente tem uma frase no mundo do RH que é: os funcionários não deixam as empresas, eles deixam os gestores. Bom, essa frase se encaixa aqui e é o que mais tem. Quem nunca falou, pô cara, adoro a minha empresa, mas aquele gestor, a empresa tem que ficar ligeira aqui. Não dá para pegar funcionário tóxico e ao invés de pôr para fora, colocar em posição de liderança. Tem que ficar esperto com isso. Vale lembrar que esses são fatores que desmotivam. Se a sua empresa não está atendendo esses requisitos mínimos, precisa reavaliar isso aí. Agora vamos aos fatores motivacionais. Realização. O funcionário ele tem que se sentir realizado no ambiente de trabalho. Ele tem que ter metas desafiadoras, mas alcançáveis. Tem que ter aquele elemento que faz ele correr atrás. Reconhecimento. A empresa precisa reconhecer os esforços dos colaboradores. Não me venha com chocolatinho, bilhetinho na mesa depois de eu ter batido uma meta que quebrou recordes de lucro da empresa. Precisa balancear isso aí. Quanto maior o esforço e maior o objetivo alcançado, maior o reconhecimento e maior a recompensa. Nada mais justo. Trabalho interessante e desafiador. Esse é bem parecido com realização, mas ele diz respeito ao trabalho em si. O trabalho é envolvente, você se sente bem fazendo o seu trabalho, você gosta daquilo que você faz. Depois temos responsabilidade. Tem que ficar de olho, mas não pode marcar em cima. Ainda mais quando o funcionário já está treinado e sabe bem o que faz. Tem que dar autonomia. Deixa o cara brilhar, pô. Se errar, vai lá e corrige. Outra coisa que é muito importante, oportunidades de crescimento e desenvolvimento. O funcionário precisa de oportunidade para avançar na carreira, não dá para ficar estagnado. O funcionário que você quer é aquele que está sentado olhando para a empresa e ele está pensando, que cargo eu quero agora? Ele precisa ter um caminho para chegar lá. E por último, trabalho e colaboração em equipe. Esse aqui fica bem bacana com a galera do compromisso organizacional. Se você não viu ainda o nosso vídeo sobre compromisso organizacional, clica aqui tem o card ali, vai lá no canal, tem um vídeo específico sobre compromisso organizacional. Mas poder trabalhar em equipe é fantástico. Você trabalhar em conjunto, cada um fazendo a sua parte e no final você vê o resultado final, aquele resultado bacana, ter conseguido entregar algo como equipe é muito satisfatório e muito motivador. A empresa tem que, duas coisas nesse quesito: montar equipes bacanas e garantir que essas pessoas vão ficar na empresa. E essa é a teoria dos dois fatores de Herzberg.